Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou falar para você sobre 3 estratégias infalíveis para você fidelizar clientes de personal. Porque não basta apenas você ter capacitação técnica. Eu vou te explicar por que existem outros pontos que muitos personal trainers não dão atenção e talvez isso seja um erro que não esteja fazendo com que seus clientes se fidelizem. Eu vou te ensinar o que você precisa fazer exatamente para manter seus clientes fidelizados. Uma grande reclamação que eu ouço de profissionais, né, de personal trainer, de profissionais de educação física, é essa questão da grande rotatividade dos alunos. Quando eu pergunto, o que você considera importante para fidelizar aluno, para fidelizar cliente de personal? Primeira coisa, eu preciso entender o que significa essa fidelização. Essa fidelização é o seu aluno continuar com você. E aí, independente se você aumenta valor de hora-aula, eu estava dizendo, né? Final de ano para agora, início de ano. Essa transição que muitos clientes, muitos alunos tiveram um recesso aí, e aí o personal fica naquela insegurança. Será que meu aluno vai voltar? Será que ele vai voltar a treinar comigo? Como que vai ser? E eu te digo que isso é um erro seu, que você precisa planejar isso. Você precisa se preparar para esse momento. E eu vou te ensinar como que você faz isso. Um dos pilares, conhecimento embasado em evidências. Então eu digo que o primeiro pilar aí para você fidelizar cliente é conhecimento. Conhecimento aprofundado. Por que conhecimento aprofundado? Porque você vai pegar qualquer tipo de cliente com qualquer objetivo e vai gerar resultado para ele. Você vai resolver o problema que ele te trouxe. Mas para isso você precisa ter segurança, que é um dos grandes problemas aí do profissional. A insegurança de atender determinados clientes. E quando eu sou inseguro, é porque eu não tenho todo esse conhecimento como deveria ter para aplicar com o meu aluno. Então, a primeira coisa que eu preciso buscar é essa segurança. E eu te digo que a segurança ela está relacionada com o conhecimento. Pode ter certeza absoluta disso. Porque quando você tem o conhecimento, você se sente seguro para argumentar com o aluno. Então, o conhecimento, ele é a base aí dessas estratégias para manter o cliente com você, para a fidelização do cliente. Ah, professora, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas muita gente não faz, não sabe. Às vezes, o profissional, ele passa uma certa segurança, mas ele passa essa segurança de uma forma que, em algum momento, ele vai pisar na bola. E aí o cliente não fica. Fala assim, ah, professor, eu vou parar de treinar agora porque eu estou sem grana. Na hora que você assusta, ele está com outro personal. Por quê? Porque esse outro personal, esse outro profissional que ele viu, ele conseguiu enxergar nele algo que você não oferecia. Então, quando eu digo o seguinte, você não precisa saber. Aliás, deixa eu corrigir minha frase. Você não tem que ser apenas bom na parte técnica. É importante? Importantíssimo. Então, a parte técnica vai englobar o conhecimento aprofundado, certo? Mas existem 2 outros pontos super importantes. Sobre conhecimento, eu falo aqui diariamente com os meus conteúdos gratuitos.
Então, isso é a base de tudo, tá? Agora, existem outros pontos cruciais que muitos personal trainers não têm. A questão do atendimento. Atendimento. Muitos não dão a mínima importância para isso. Por quê? Às vezes são bons na parte técnica, mas não sabem atender. E quando eu digo atendimento, não é simplesmente você chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. O atendimento, ele engloba desde a sua postura profissional até a forma como você conversa e escuta o seu cliente. Então, bons profissionais, bons personal trainers que estão aí faturando muito bem por mês, trabalhando menos horas por dia, esses profissionais, eles têm um diferencial. E que diferencial é esse? Apenas a parte técnica? Não. Para um personal ser diferenciado, ele precisa ser completo. E o atendimento faz parte disso. Então, a questão do atendimento, a gente fala o seguinte: tem muita gente que. Eu vou dar um exemplo prático. Isso acontece muito com estudante. E o estudante vai ser o profissional futuramente, né? O estudante de educação física. Então, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: se você está fazendo estágio, independente se você está fazendo estágio remunerado ou não, você sempre tem que dar o seu melhor. Não é fazer o possível. Fazer o possível é totalmente diferente de fazer o melhor. Por que eu estou dizendo sobre estágio? Porque muitos estudantes, muitos estagiários e até profissionais que se formam e vão fazer estágio depois de formado para ganhar mercado, isso faz parte. Eu sempre usei uma frase com os meus alunos o seguinte: principalmente meus alunos de graduação, né, de ensino superior. Eu sempre usei com eles o seguinte, falei assim, gente, eu hoje, né, eu estou com quase 17 anos de formada. Eu ainda estou lá na poltrona número 40 do ônibus. Vou colocar no ônibus, tá? E você nem se formou e já quer sentar na janela? Não sei se você já ouviu esse ditado. O que isso quer dizer? Que você tem que correr muito atrás, tem que ter uma bagagem muito grande para você conseguir sentar na janela. Eu ainda não consegui sentar na janela. Mas por quê? Porque aprendizado, conhecimento, começou não para mais. E não é somente o conhecimento técnico. Eu preciso de um conhecimento geral. Eu preciso de um conhecimento sobre marketing pessoal. Eu preciso de conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre relações humanas, porque eu vou tratar com o ser humano. Eu vou conversar com o ser humano. O aluno, ele te contrata querendo um treinamento personalizado para gerar resultados para ele. Objetivos: emagrecimento, hipertrofia, saúde, qualidade de vida, independente do objetivo. Mas você está lidando com uma pessoa que tem problemas, que vão interferir aí nas variáveis do indivíduo, que vai chegar de cara virada para você, vai chegar sorrindo para você. E como que você vai lidar com isso? Porque isso faz parte do pacote do bom profissional. Então, a questão do atendimento, ela faz muita diferença. E o atendimento começa com a sua postura, com o jeito que você se veste. A professora, por que nós, profissionais de educação física, somos fadados a largados? Quando, por exemplo, tem uma reunião, vamos colocar aí um exemplo da academia, tem uma reunião
E aí, com o dono da academia, o gestor ali da empresa, uma academia grande, vamos colocar assim, e você está lá como estagiário ou professor de salão. O jeito como que você vai participar dessa reunião, por exemplo, é um dia separado que foi marcada essa reunião, que a academia está com o expediente fechado. A grande maioria vai totalmente largado, não vai para esse compromisso. Se eu comparar com outras profissões, as pessoas vão totalmente diferente. Então, até o jeito que você se veste, o corpo fala. Isso é marketing pessoal. A sua postura, dando aula, atendendo o seu cliente. E uma outra questão super importante, o cliente está ali e ele quer ser ouvido. Sabia? Ele não quer ouvir, ele quer ser ouvido. E você precisa ter esse feeling, esse tato, para exatamente conseguir conquistar esse cliente. E eu falei muito aqui essa semana sobre avaliação. Na avaliação, o seu atendimento, você conquista novos clientes. Eu fui professora de sala de avaliação física muitos anos. Era professora e coordenadora de salão de musculação e personal training. A maioria dos meus clientes eu conquistei na sala de avaliação. No início. Depois era indicação dos meus próprios clientes que me indicavam para outros clientes. Então, o meu atendimento na avaliação física, então eu juntava ali atendimento com conhecimento, que eu destrinchei a avaliação física aqui com você, te mostrando dentro do método RFI, porque toda a minha experiência, eu desenvolvi um método e criei o programa Método Raciocínio Físico Integrado, e eu estou ao longo dessa semana te mostrando tudo lá dentro, e eu vou te mostrar mais uma coisa aqui hoje, relacionada a isso, que não é somente, volto a dizer, a parte técnica. A nossa profissão, essa questão física, ela está muito ligada, eu tenho até que ter cuidado para falar isso aqui, para não me interpretarem mal, tá? Mas ela está muito ligada a alguns estereótipos. E a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Não quer dizer que a pessoa não tenha um padrão físico ideal, que ela não vai ter o conhecimento, que ela não vai ter o bom relacionamento. Mas isso está envolvido e enraizado aí dentro da educação física, tá? Mas são questões que a gente precisa, aí no caso a gente entraria em outra área para discutir, né, mais aprofundado sobre isso. Mas então essa questão do relacionamento com o atendimento, eu preciso ter uma relação com aquele ser humano, de saber ouvi-lo. E saber ouvi-lo não é ficar ouvindo, levar só em consideração, ouvir os problemas que ele tem ali do dia a dia. Não, é saber ouvi-lo com relação ao treino. Porque ele vai colocar para você, ai, professor, eu não gosto desse exercício. E aí você fica insistindo, insistindo, insistindo. Você não está ouvindo o seu cliente. Então, são uma série de questões que você precisa colocar. E essa postura, ela começa a partir do primeiro contato que você tem com o cliente. E isso vai gerando confiança, segurança no cliente com você. Mas não adianta também você ser super, mega, ultra educado e não ter o conhecimento. Porque aí você não vai entregar resultado.